Oi, gente, estamos de volta com mais uma aula dentro da série Como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo. Nós já temos uma média de 25 aulas já gravadas e, na verdade, algumas com 25 minutos, 30, no máximo 32, dependendo do tema, a gente tem que terminar ali dentro daquele pacote, não dá para passar mais adiante, mas vamos procurar ficar dentro desse tema. A partir de agora, esta é a primeira aula, é a aula 26, mas é a primeira parte, deve estar aqui embaixo, sobre um tema muito difícil de pregar e de entender. Porque, de um modo geral, as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir o que eu vou falar a partir de hoje, provavelmente nas próximas 5 ou 6 aulas, porque, como eu disse, é uma aula difícil, mas ela tem que ser bem explicada, para que você possa entender. Então, não tire as suas conclusões desde já ao ouvir hoje o que eu vou falar. Espera para ouvir. O tema é a geena de fogo e o reino milenar. Existe uma conexão entre essas duas coisas e eu vou explicar, obviamente, você não vai entender tudo em meia hora agora. Como é nós estamos dando uma guinada, mas isso faz parte da preparação para a segunda vinda de Cristo. Então, o primeiro texto, eu sempre vou dissecar textos, parábolas de Jesus, porque todas elas falam sobre o reino. Então, se você quiser abrir a Bíblia, eu estou com a minha aberta aqui, e em Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, eu vou ler inicialmente o versículo 1 até o versículo 3. Ok? Então, enquanto você vai abrindo aí, deixa eu dizer uma coisa. Como nós vimos nas primeiras 25 aulas e particularmente nas últimas, a punição de Deus no reino milenar para os cristãos derrotados é uma realidade, é uma verdade. Eu estou falando punição, disciplina. Eu sei que a moda de pregar o evangelho hoje é só bênçãos positivas, falar coisas nada desagradáveis, mas se eu for politicamente correto no meio do povo de Deus, você vai acabar perdendo o reino milenário. Então, eu não vou ser politicamente correto, como eu creio que Jesus não foi. Ele sempre que tinha que falar a verdade, sempre que ele tinha que disciplinar, ele o fazia. Então, se eu só vier aqui para ganhar mais clicagem das aulas ou para te abençoar com coisas boas, não, você já é mais do que abençoado, você já tem tudo o que precisa. Agora você precisa ser despertado, né? E para o que está para acontecer muito próximo. Então, vamos lá. Posso ler agora então? Nós vamos examinar. Hoje é o primeiro texto, Mateus capítulo 18, depois tem várias outras parábolas que falam sobre o mesmo assunto. Então você tem que se preparar, eu tenho que me preparar para isso. Vamos lá, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Imagina a cena. Os discípulos de Jesus e Jesus, ok? Isso é importante. Ele não estava falando para multidões, não estava curando ninguém. Diz assim, eles fizeram uma pergunta, essa pergunta é muito importante. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Eu não sei se já falei nas aulas anteriores, mas vou falar mais adiante. Existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. O reino dos céus, rapidamente, é os céus reinando sobre a terra.
E dentro do contexto que nós já temos visto, existe, só para te lembrar, existe o reino milenar que vai acontecer logo após a vinda de Jesus. Depois do tribunal de Cristo, começa 1000 anos, Jesus reinando aqui neste mundo com os discípulos, os cristãos vencedores, os que receberam seu galardão. Tá lembrado? Você não pode pegar essa aula agora se não entender as 25 anteriores, ok? Então eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Mateus diz, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, vos discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, essa mensagem é para você, ok? Em verdade vos digo, se não vos converterdes, a palavra conversão é mudar de direção, ok? E não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Muito bem, vamos lá. Eu tenho que ser com calma porque, como eu disse para vocês, falar da geena de fogo, em geena, a palavra geena, só para você entender, talvez você está dizendo, o que é esse negócio de geena? É uma palavra grega que significa inferno, Hades. Vou explicar melhor mais adiante, tá? Só para você não ficar aí meio curioso para saber o que é isso. Então, nós vimos aqui no texto que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus sobre quem era o maior no reino dos céus. Ou seja, o assunto aqui se refere acerca da posição de um discípulo no reino de Deus. Mas antes de Jesus responder assim, vamos dizer, objetivamente a essa pergunta, ele diz que a menos que a gente se converta, ou seja, nos tornemos como crianças, nós não podemos entrar no reino dos céus. Ele começou falando isso, tá? E diz aqui no versículo 4, porque eu li até o versículo 3, não é isso? No versículo 4, ele diz assim, vamos ler. Aquele que se humilhar, isso aqui já está implícito, a negar a sua alma, negar a sua vontade, se humilhar. Como esta criança. Ele pegou uma criança, né? E disse, peraí, eu vou responder para vocês. Primeiro vocês têm que se converter como uma criança. Mas é agora, ele respondendo a pergunta, quem é o maior? Existe um maior ou um menor no reino. Ele disse, então eu vou dizer, você quer ser o maior? Então ele pegou a criança e disse, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Está entendendo o que eu estou falando? No versículo 3, ele mostrou a condição para entrar no reino. No versículo 4, ele disse que a maneira de ser grande no reino tem que se o quê? Humilhar como a criança. Então, no versículo 3 e o versículo 4 tem essa diferença. Uma é condição para entrar e outra, quem é que vai ser o maior. Certo até aqui? Vamos agora ao versículo 5. Se você está pegando agora, eu estou lendo Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 3 e agora o versículo 5. E continuando aqui, o Senhor diz o seguinte, e quem receber uma criança tal como esta, lembra? Ele trouxe uma criança no meio deles, e quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Agora veja bem, aqui ele começa a dar uma resposta assim incrível. Qualquer, porém,
que fizer tropeçar a um destes pequeninos, receber é uma coisa, fazer tropeçar a estes pequeninos que creem em mim. Olha o que o Senhor disse. É melhor melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Uau! Peraí! Jesus disse, se alguém fizer tropeçar a um dos meus pequeninos, e ele está respondendo uma pergunta de quem? Dos discípulos. Não tem nada a ver esse contexto com pessoas que não conhecem Jesus. São discípulos, ok? Então ele disse, olha, se você fizer tropeçar essa criança, pega uma pedra de moinho, amarra no teu pescoço e joga, você vai ficar lá no fundo do mar, você vai se afogar. Isso seria muito melhor acontecer com você do que você fazer tropeçar uma criança. Você vai entender o que ele está querendo dizer com tropeçar, mas a gente tem que ir passo a passo. Mais adiante você vai entender e ao longo destas 5 ou 6 aulas sobre o mesmo assunto. Aí ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Bom, o que o Senhor está falando aqui é que nós precisamos nos tornar como crianças, não sendo pedra de tropeço para ninguém. Ou seja, não desprezar, não é uma criança só fisicamente. Ele estava falando não desprezar no meio dele os discípulos, as crianças, os pequeninos que começaram a crer no Senhor. Ele está dando um entendimento maior. Então, veja só, para entrar no reino, nós temos que ser humildes, não desprezar nenhum dos nossos irmãos. Eu estou já agora aplicando. Hoje, você está na igreja, você é um discípulo, você é um pastor, você é um membro. Você não pode desprezar nenhum dos irmãos, principalmente aqueles que são mais novos na fé. O que Jesus está preocupado é com o relacionamento, né, da sua igreja. Todo o foco do Senhor é com a igreja. Ok? Com a sua vida, com o nosso relacionamento. Ele disse, não despreze, não, né? Nós temos que ser humildes com os irmãos. Pelo contrário, nós temos que amá-los e perdoá-los pelas coisas que eles fazem. Porque criança faz coisas erradas muitas vezes. Então ele está dizendo, olha, vocês querem ser grande no meu reino? E eu já quero aplicar que o reino de Deus já começou dentro de nós, mas de fato e de verdade, ele só vai acontecer quando ele voltar, como eu disse no início, e reinar aqui por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, você quer ser um discípulo que vai reinar, ter uma posição grande nesse reino? Então, hoje, na era da igreja, Jesus é prático. Ele diz, você não pode humilhar, né? Você tem que se humilhar, não desprezar os seus irmãos. Amar principalmente, amá-los e perdoá-los das coisas que eles fazem. Muito bem. Então aqui no versículo de 1 a 7, nós vemos aqui, os versículos de 1 a 7, como eu estava falando, são palavras gerais do Senhor, ou seja, ele está dizendo que não é errado apenas a gente fazer uma criança tropeçar, mas fazer tropeçar a si mesmo também é uma questão muito séria e muito grave. Então, vamos ler o versículo 8º agora, né? Eu já li o do 1 até o 7, né? Jesus respondendo a pergunta. Isso, fica com isso em foco. Agora veja o versículo 8º. Ele agora começa a particularizar, ele começa a dizer tropeçar aonde? Então anota aí.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. O pronome ti se refere a quem? Aos discípulos que perguntaram. Ou seja, Jesus está dizendo, discípulos, vocês querem saber quem é o maior no meu reino? Se a tua mão ou o teu pé, a mão, instrumento de trabalho, se as coisas que você faz e o teu pé te faz tropeçar, os caminhos por onde você anda te faz tropeçar. Antes ele estava falando tropeçar de uma criança, um irmãozinho nosso. Agora ele está falando, agora é a tua vida, ok? Lança fora de ti. Isso aqui não é para ímpio, ok? Por quê? Aí tem um ponto e vírgula, diz. Melhor é entrares na vida manco, ou seja, arranca um pé, ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, grifa isto, seres lançado no fogo eterno. Opa, calma aí, vou explicar, ok? Primeira coisa, o ti aqui se refere aos discípulos, que perguntaram quem era maior. Então, Jesus disse que se as suas mãos e os seus pés estiverem fazendo coisas erradas, né? Se você, cristão, salvo, pastor, seja quem for, se eu estiver andando por caminhos indevidos, ele está dizendo, é melhor você tratar disto, porque senão nós já temos o entendimento, não sei se pelas aulas anteriores, mas eu vou explicar nas outras, que quem no tribunal de Cristo tem que explicar, é difícil, essa aula tem que prestar atenção, você não pode assistir essa aula mexendo no celular ou conversando, ou andando, não, você tem que focar no que eu estou falando, porque um detalhe, uma vírgula muda tudo. Então, no caso aqui, Jesus estava dizendo que nós deveremos tratar por onde nós andamos e por onde as coisas que nós fazemos. Essa é uma palavra para mim e para você. Caso contrário, quem não tratar isso vai ser o quê? Lançado no fogo eterno. Calma, existe, eu vou explicar. Existe uma diferença entre ser lançado no fogo eterno, o diabo e os seus anjos vão ser lançados lá para toda a vida. Então, só espera mais um pouquinho. O que Jesus está dizendo é que se você cometer pecados e tolerar, você vai, como diz, com as duas mãos e os dois pés ser lançado lá. Ele diz outra coisa aqui. Na prática, você sabe que mesmo salvo, nós somos salvos no nosso espírito, mas a nossa alma, ela é muito maligna. Nós temos sentimentos, nós temos coisas, pensamentos, nós temos atitudes, tomamos atitudes. É muito difícil no nosso viver, no nosso caminhar, principalmente no contexto dentro da igreja, porque está falando com relação aos irmãos. E a verdade é que muitas vezes a gente tem mais cautela com os ímpios, as pessoas no trabalho, no lado de fora da igreja, do que propriamente dentro da igreja. Porque como é difícil, e os grandes problemas é que a gente sofre injustiças, sofre da parte dos irmãos. Jesus está preocupado com isso, não é com o que o mundo pode fazer com você, é a sua alma. Nós temos que crescer. Ele diz, vocês querem entrar na vida, vocês querem entrar no reino, é preferível sofrer, abrir mão de uma coisa errada com relação à sua própria vida, mas no reino milenar você entrar manco,
ou aleijado de uma perna. Agora eu vou falar a coisa mais importante, eu vou terminar praticamente falando sobre isso. Quando Jesus se refere aqui, o fogo, não é isso? No final do versículo, ele diz que o fogo aqui é eterno, ok? Mas ele não está dizendo que aquele discípulo iria permanecer eternamente no fogo. Veja, é uma coisa completamente diferente. O fogo é eterno, mas ele não diz, se você fizer coisas erradas, você vai ficar eternamente neste lago de fogo. Não, isso é para o diabo e seus anjos. É diferente. Então, se você não viver uma vida transformada hoje na sua alma, vamos usar a expressão carioca, metendo o pé pelas mãos, fazendo coisas erradas, eu posso ser até objetivo. Você vai sofrer uma punição temporária na era do reino milenar. Calma, eu só estou afirmando, eu tenho que usar, essa é a primeira aula dentro deste assunto. Jesus vai ser prático, ele vai mostrar exatamente o que é fazer tropeçar a si mesmo. Eu ainda não vou dizer, porque o próprio texto fala por si mesmo para cada um, ok? Então, eu tenho que dizer que é impossível um cristão salvo pela fé perder a sua salvação. Isto não significa que ele não pode ser, que ele vai deixar de ser punido. A punição é um castigo temporário. Perdição eterna é para quem não crê em Jesus. Muito importante você entender isso. Conclusão, a sua punição não será eterna, mas ela será apenas durante o período do reino milenar, que eu vou te mostrar isso também, ok? Então, eu termino dizendo, para não ficar muito longo, porque na próxima aula, na aula que vem, eu vou ler o versículo 9. Eu vou terminar só lendo, mas não vou explicar, ok? Vamos, na vida da igreja, você na sua igreja, você no relacionamento com outros irmãos, faça de tudo para não ser tropeço e nem ser pedra de tropeço para com ninguém. Se você, por exemplo, diz que ama uma pessoa e você é fingimento, se você... enfim, dentro da igreja é um lugar de muitos problemas. Então nós temos que ter uma posição muito séria, porque do contrário Jesus disse, olha, você vai perder o reino. Então eu termino agora lendo o último versículo, versículo 9. Eu vou fazer isso e só vou explicar na próxima aula, tá? Porque eu li de 1 a 8. Então o versículo 9... ele diz assim, se um dos teus olhos, tá? Ele falou de pé, de mão. Agora olha só, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no fogo, no inferno de fogo. Então, tá? Até agora foram palavras gerais e daqui a pouco nós vamos entrar em detalhes e eu vou procurar ao máximo mostrar respondendo com a própria Bíblia, ok? Então, ponto e vírgula, fica aqui seu amigo Pastor Júlio, da Missão do Farol, e nós temos, se você por acaso está pegando agora, essa foi a aula 26 da série que está no playlist, lá no YouTube, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. Você pode entrar ali, assista a primeira, segunda, terceira, porque ela é sequencial.
Nós vamos ter mais de 100 aulas. Se você quiser saber tudo sobre este assunto, a hora é essa. O próprio texto diz como se preparar. Se você acha que já está preparado porque é salvo, você não está preparado ainda coisa nenhuma. Você só tem a salvação eterna. Mas antes da vida eterna no céu, enfim, em outros lugares, nós temos que reinar com Cristo por 1000 anos. E esse é o grande problema. Então, entra nas redes sociais. Se você também quiser, está tudo aqui embaixo. Entrar em contato comigo no e-mail. Eu sei, está tudo aqui. Você pode fazer suas perguntas. Eu vou procurar ao máximo já responder, ok? Então, não me julgue, não diga isso, não diga aquilo. Ouça primeiro essas aulas, as próximas 5 ou 6, e depois, antes de você me julgar, dizer que isso não está na Bíblia, porque eu já falei algumas vezes isso, e eu recebi muitas críticas de pastores, enfim, eu não vou ser politicamente correto para agradar ninguém, mas eu quero te livrar da geena de fogo. Pastor Júlio, está aí o meu e-mail, está aí tudo aí que você quiser ler. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua, o Senhor maravilhoso, te abençoe e te guarde no dia de hoje. Que a sua mente seja a mente de Cristo. Ele vai te esclarecer. Eu não estou aqui para convencê-lo, estou aqui para expor a palavra. E o próprio Senhor, você tem o Espírito Santo, Ele te esclarecerá. Beijo e até a próxima aula.